Ai, gente, como que eu vou defender o Jeremiah nessa última temporada de Verão que Mudou Minha Vida? Que, assim, depois desses 2 primeiros episódios, tá bem difícil. When I'm with Jer, everything is easier. But everywhere I go, there's a memory of Conrad. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Beatriz e eu falo sobre entretenimento aqui com vocês. Filme, série, música, musical, tudo que a gente tá tendo de novo aí nesse mundo de filme, de série, nos cinemas também. E chegou o momento da gente falar sobre a terceira temporada de O Verão que Mudou Minha Vida, que é baseada na trilogia de livros de mesmo nome da Jenny Han e que tem um dos triângulos amorosos mais polêmicos desses últimos tempos, que é Belly, Conrad e Jeremiah. Os 2 primeiros episódios da terceira e última temporada chegaram quarta-feira no Prime Video, então a gente vai comentar sobre eles por aqui hoje com spoilers, tá bom? Já deixo avisado. Eu li os 3 livros aí da trilogia, então assim, a maioria das coisas eu já sei o que vai acontecer, eu já sei como a história vai terminar, se seguir, né, exatamente o livro, mas claro que eles também estão trazendo algumas mudanças aí pra série. Aqui a gente vai ver a Belly, a Taylor e o Jeremiah já na faculdade, inclusive o Jeremiah já tá indo pro último ano dele de faculdade, a Belly também tá no penúltimo, e a gente vai ter um salto temporal de 3, 4 anos da segunda temporada pra essa. E então a Belly e o Jeremiah estão num relacionamento firme durante todo esse tempo, já que na segunda temporada terminou com a Belly escolhendo ficar com o Jeremiah, apesar dela saber que ela ainda tem sentimentos pelo Conrad, ela escolheu ficar com o Jeremiah, e o que tudo indica, o que a gente vê, pelo menos no começo aqui dessa temporada, eles estavam tendo um relacionamento muito bom, muito saudável. Isso tudo, gente, antes da gente chegar no plot do primeiro episódio, tá? Antes da gente falar aí sobre a traição, a gente vê que eles estavam tendo um relacionamento, né? Um relacionamento bom, um relacionamento saudável, um relacionamento normal como qualquer outro. Claro que tem brigas, discussões, coisas que incomodavam um no outro, como a Belly cita pra gente em alguns momentos aqui desse primeiro episódio, né? Que, por exemplo, o Jeremiah tem rinite, ele deixa o papel com rinite largado pelo quarto, ou que ele fuma muita maconha, enfim. Mas coisas normais, gente, de relacionamento, porque nenhum relacionamento é perfeito. Inclusive, a gente vê a Belly falando bastante que ela e o Jeremiah passaram por muitas coisas dentro desses 3, 4 anos que eles estão juntos. Então, eles estavam tendo um relacionamento bom, até a gente chegar no que vai ser realmente o boom, né, o pontapé inicial, para iniciar toda a história aí dessa última temporada, desse último livro, que inicialmente o Jeremiah aqui na série descobre que ele não vai se formar, ele achou que ele ia se formar, só que quando ele foi pegar a beca, ele descobriu que ele trocou de curso, ele trocou, né, a especialização dele durante a faculdade, e aí o que ele já tinha feito acaba não servindo, né, tá faltando matéria, tá faltando coisa para ele cumprir, e ele vai ter que cursar mais um semestre, porque ele não tinha se atentado, ele não prestou atenção nos e-mails, avisando, né, que tinha matéria que ele precisava fazer ainda. Então ele vai ficar preso mais um semestre. E além disso, o principal, que eu já sabia que aconteceria nessa terceira temporada, é que a Belly descobre que durante um período, né, durante um feriado, que ela e o Jeremiah brigaram, se separaram e deram um tempo, o Jeremiah viajou para Cabo e acabou dormindo, transando com outra garota lá da faculdade, lá da irmandade deles. É uma coisa que eu já sentia do personagem do Jeremiah, isso falando tanto da série quanto no livro, é que pra essa última história, pra encerrar, né, realmente toda essa questão aí, todo esse triângulo amoroso, eles estragaram muito o personagem do Jeremiah. E nessa terceira temporada, realmente, o Jeremiah tá tendo muitas atitudes, muitas coisas que fazem ele parecer uma grande criança em muitos momentos. E eu tô falando também de algumas atitudes antes da gente descobrir, antes de chegar na traição. Por exemplo, a cena que eles estão andando lá no campus, e aí ele pergunta se ela vai encontrar com ele no refeitório, né, na hora do almoço, e a Belly fala que não vai dar, porque ela vai estar estudando com a Anika e com a Taylor, e você vê que o Jeremiah, assim, ele não gosta, ele meio que faz benzinho, exatamente igual criança. Aí depois tem uma outra cena, que é a cena quando ele fala, né, que ele vai ter que cursar mais um semestre, que eles estão, acho que é no quarto dele, que eles estão no quarto dela, enfim. Mas aí tem ele falando que ele, agindo exatamente como uma criança, ficando emburrado, e ele ainda pede colo pra Belly exatamente como uma criança. Sendo que assim, gente, essas atitudes do Jeremiah de criança não tem nada a ver com o que a gente viu do Jeremiah ser construído na segunda temporada. Muita gente fala de atitude do Jeremiah na primeira, tá? De que, por exemplo, tava lá a Belly e o Conrad quase se beijando, e ele jogou um fogo de artifício na direção dos dois. Só que, gente, vamos lembrar que na primeira temporada ele tinha 17 anos.
tá? Porque se a Belly tava debutando porque ela fez 16, o Jeremiah é só 1 ano mais velho do que ela. Então, assim, o Jeremiah na primeira temporada tem atitudes, mas que dá pra gente passar um pano. Agora, na segunda, eu acho que eles construíram muito bem, não só o Jeremiah, como todos os personagens da série, mas aqui, né, no momento a gente tá falando sobre ele, e ele foi muito bem construído pra realmente ter um amadurecimento durante a temporada. Tanto que no começo da temporada a gente tem ele falando ali pra Belly que ele também se sentiu muito deixado de lado, porque ele perdeu a mãe e, tipo, a Belly, que seria a melhor amiga dele, nem ligou pra ele. Eu acho que ele tem uma atitude criança no episódio da festa, né, que é quando ele tá discutindo ali com o Conrad e ele usa a Belly meio que de muleta pra poder ter argumentos pra discutir com o Conrad. Só que no resto da temporada, se a gente for ver, o Jeremiah, ele vai ter um amadurecimento. Tem ele lidando ali junto com o Conrad, falando pro Conrad que ele não vai mais lidar, né, com tudo sozinho, ajudando na compra da casa, convencer o pai a comprar a casa pra eles, a casa de praia pra eles e deixar com eles. Aí no finalzinho da temporada, nos 2 últimos episódios, tem o Jeremiah falando que se a Belly escolher ficar com o Conrad, ele não vai agir do jeito que ele tava agindo, né, que você vê que ele não gostava muito. Que, né, claro, devia doer também nele ver a menina que ele ama, com que ele beijou, que fez tudo que fez com ele, tá com o irmão dela, com o irmão dele. Mas ele falando que, né, se eles ficarem juntos, ele não vai mais agir dessa forma, que ele vai dar super meio que força pro relacionamento dos dois, enfim. Então você vê um amadurecimento, o Jeremiah crescer realmente na segunda temporada e ter um amadurecimento. Só que aí a gente vem pra essa terceira e, assim, todas essas atitudes do Jeremiah de agir igual criança, de ficar emburrado com as coisas, aí ele pedir colo pra Belly como realmente se fosse uma criança, não tem nada a ver com o Jeremiah que a gente viu na série até agora. E pelo menos foi a minha visão. Tanto que tem uma cena também que você vê um certo amadurecimento de Jeremiah aqui na própria terceira temporada, é quando a Belly conta pra ele que ela foi selecionada pra fazer o intercâmbio. Porque ela ficou, né, com o pezinho atrás depois de saber que ele ia ter que passar mais um semestre. Ela também ficou insegura de, meu Deus, o Jeremiah não vai gostar, o Jeremiah vai ficar emburrado. E eu achei, assim, pelo que tinha mostrado dele nessa terceira temporada, eu também achei que ia ser um problema, sabe? Que ele ia acabar pedindo ela em casamento pra segurar ela, pra ela não fazer o intercâmbio. E não é nada disso que acontece. A reação dele é completamente diferente, falando que, né, ele vai ter que fazer mais um semestre porque ele fez merda, porque ele não prestou atenção, mas que então ela deve ir seguir o sonho dela. Ele dá 100% de apoio pra ela. Aí vocês querem olhar pra minha cara e falar que esse Jeremiah é o mesmo Jeremiah imaturo que mostrou no resto do episódio? Desculpa, não é? Então, assim, o resto do Jeremiah que a gente tem aqui, pra mim não tem nada a ver com o que a gente teve dele na série até agora. E tem uma forçação muito grande de barra nessa última história, pra mim, tanto no livro quanto na série, pra estragar o Jeremiah, ou pra colocar coisas que fazem a gente olhar e falar que ele não é mais uma boa opção pra Belly, e a gente aceite ela ficar com o Conrad. Que até agora, o que a gente viu de Belly e Conrad, eu não gostei nem um pouco. Porque o Conrad sempre desfez muito da Belly, ele terminou com ela no baile de formatura, assim, meio do nada, sabe? Não teve justificativa. Todo mundo fala, mas ele estava sofrendo por causa da mãe. Ok, o Jeremiah também estava, mas o Jeremiah não fez nada, não magoou a Belly igual o Conrad fez. Então meio que não teria motivos pra gente olhar e não gostar da Belly com o Jeremiah, entendeu? Porque o Jeremiah sempre tratou a Belly bem, sempre exaltou muito ela, sempre apoiou muito ela, sempre teve um amor, assim, de realmente, que hoje a gente fala que é o amor que realmente é mostrado para as pessoas, sabe? De comprar flores, de elogiar, e enfim, coisa que o Conrad nunca fez, porque o Conrad esqueceu até a pulseira do baile de formatura, do baile de formatura da Belly. Então, assim, não teria justificativas pra gente apoiar a Belly com o Conrad 100%, se o Jeremiah continuasse sendo o Jeremiah que, né, ele foi nas temporadas anteriores, que sempre tratou a Belly muito melhor do que o Conrad. Então, pra mim, tudo isso é proposital, tá? É proposital no livro, na série, tá sendo proposital pra que a gente passe a olhar o Jeremiah, enfeiar ele, pra gente olhar ele com outros olhos e preferir o Conrad. Que, falando do Conrad, gente, eu não tenho nada contra o Conrad, bem pelo contrário. Eu tô gostando bastante do que eles trouxeram do personagem pra essa terceira temporada, porque a gente vê que realmente esses 3, 4 anos fez muito bem pra ele. Né, ele tá fazendo terapia, coisa que ele precisava muito, porque nas temporadas anteriores ele tava tendo crises aí de pânico, então ele precisava muito realmente de uma terapia.
A gente vê que ele tá fazendo terapia, a gente vê ele se dedicando realmente ali na faculdade. Não que o Jeremiah não tivesse se dedicando, mas o Conrad já tá alguns anos na frente, né? Então, é como se o Conrad já estivesse fazendo residência para poder atender de fato. Então, isso precisa realmente ter um peso maior, precisa ter uma seriedade maior. Então, a gente vê que o Conrad, ele amadureceu realmente bastante. E passa uma impressão completamente diferente sobre o Jeremiah. Uma outra coisa que eu queria falar é que muita gente olha pro Jeremiah falando que ele é irresponsável porque ele gosta de fazer parte de Irmandade, porque ele gosta de ir em festa, porque ele gosta de beber, porque ele gosta de participar daqueles jogos lá, gincanas que tava tendo. E, gente, eu sinceramente não vejo isso, essa parte do Jeremiah, como ser uma pessoa irresponsável. Eu acho que uma coisa não afeta a outra. Tá? Aqui, claro, a gente tá vendo que afetou. Mas de uma forma geral, pra mim, isso não é uma coisa que uma afeta a outra. É a mesma coisa que vocês olharem pra mim e falar que, por exemplo, a gente gostar de Disney com 30 anos faz com que eu seja uma pessoa menos adulta. Não é isso que dita, entendeu? Então eu não acho que o Jeremiah seja infantilizado por causa disso. Eu acho que tem outras atitudes, né, dele que estão deixando realmente o personagem crianção. E eu não gostei nem um pouco. Mas também já tô falando isso aqui nesse primeiro vídeo. A gente não vai ficar falando muito depois, quando a gente comentar sobre a temporada no geral. Que aí a gente chega, então, na parte de traição do Jeremiah. Novamente, pra mim isso é coisa de roteiro, porque eu acho que nenhum dos dois trairia a Belly. Nem o Conrad, nem o Jeremiah. Eu não acho que eles fariam isso. Só que, novamente, eles precisavam de um motivo pra gente deixar de gostar do Jeremiah. E aí colocaram essa parte de o Jeremiah traiu a Belly. Que assim, eu já tinha falado nos meus outros vídeos sobre essa série, que eu não sei se eu concordo 100% do que o Jeremiah traiu a Belly, porque claramente quando isso aconteceu, né, o Jeremiah, eles tiveram uma briga, e pro Jeremiah eles tinham terminado, tanto que quando eles se separam, o Jeremiah usa a palavra, então a gente terminou, e não a gente deu um tempo, como a Belly ficou achando. Então eu não acho que o Jeremiah seja 100%, tenha traído a Belly 100%, não vou mentir. Assistindo essa cena na série, eu fiquei com um gosto muito mais amargo na boca nessa parte, porque eu lembro que quando eu li o livro, eu fiquei desacreditada, claro, que eu olhei e falei, Jeremiah do céu, como é que eu vou te defender agora, meu filho? Amiga, não tem como te defender. Mas eu li o livro, olhava e falava, mas gente, ele não traiu realmente ela, porque pra ele eles tinham terminado, e enfim. Mas assistindo isso na série, isso me deixou com um gosto muito mais amargo na boca, que eu não sei se eu ainda concordo com essa opinião minha, mas enfim, realmente, não sei se dá pra gente falar que ele traiu ela, só que pra mim, o que deixou a situação extremamente pior foi justamente o que a Anika falou pra Belly, de que a questão não é ele ter dormido com outra menina, né, durante esse período que eles estavam separados, que eles estavam brigados, que eles estavam dando tempo, mas sim que demorou tipo 5 segundos pro Jeremiah acabar transando contra a menina 2 vezes e ainda não contou pra Belly. Eu acho que a parte de ter mentido pra Belly e ter escondido isso dela foi o que deixou mais um gosto amargo, assim, sabe? Nessa história inteira de olhar e falar, não sei nem como que eu ainda tô gostando dele. Eu entendo e eu já esperava, assim, desde a primeira temporada, desde quando eu vi os livros, eu já esperava e eu já sei que muito provavelmente a Belly vai ficar com o Conrad. Só que eu acho que tinha outras maneiras deles fazerem a Belly terminar com Jeremiah do que simplesmente botar ele pra trair ela. Sabe, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto, gente, quando tem essas histórias de traição. Eu acho que tinha outras formas, sabe? Como, por exemplo, esses pequenos detalhes que a Belly fala que incomoda, que o Jeremiah incomoda nela. Eu acho que isso seriam coisas, ou, por exemplo, ela começar realmente a achar ele muito criança, achar que ele tá imaturo. Eu acho que esses seriam detalhes que poderiam pesar muito mais, sabe? Da Belly olhar e falar as nossas ideias, nossos pensamentos não batem mais, do que simplesmente colocar o Jeremiah pra trair a Belly. Porque aí realmente passa uma imagem muito feia, muito suja pra gente, sabe? Do relacionamento dos dois. 2 coisas que me agradaram bastante aqui em como eles trouxeram pra série. Primeiro, foi o fato de que o Jeremiah traiu a Belly, então, com uma pessoa X, com a tal da Lacey Barone, porque tinham alguns boatos na internet de que o Jeremiah ia trair a Belly com a Taylor. Que eles iam estar numa festa, e aí os dois ficaram muito bêbados, né, e ficaram juntos, e tiveram um rolo, enfim, que ele trairia a Belly com a Taylor. Isso não aconteceu. Então, assim, ter mantido fiel à história do livro
de ele ter traído a Belly com a Lacey Baroni me agradou mais, tá? Que eu não ia engolir nem um pouco a história dele trair a Belly com a Taylor. E um outro ponto foi a história do casamento. Porque no livro, eu também fiquei muito com a sensação, e eu também vi a história do casamento como uma atitude muito podre do Jeremiah. Porque ele pede ela em casamento no livro, em um momento que, assim, a Belly ainda está pensando sobre perdoar o Jeremiah ou não por causa da traição. Ela tá alguns bons dias sem falar com ele. E aí ela tá pensando ainda se ela realmente vai perdoar ele ou não. O modo como ele age nesse momento, que é quando ele consegue falar com a Belly, quando ela dá abertura para eles conversarem, já é vindo com um anel no bolso e pedindo ela em casamento. Realmente, assim, eu fiz merda, então deixa eu te pedir em casamento aqui pra abafar o que eu fiz. E é uma atitude que eu também, quando li o livro, eu olhei e falei, Jeremiah do céu, isso aqui é muito podre, não tem nem como eu te defender nesse momento. Já que na série, eu não senti isso. Porque a história do casamento deles vem depois do acidente do Steven. Que é uma parte que não acontece, né? Não tem no livro, essa parte de Steven e Taylor. E eu vou comentar um pouquinho sobre eles dois também. Mas eu fiquei com a sensação de que os dois resolvem se casar porque eles acabaram de ver uma pessoa que é família deles, né? Irmão da Belly. Também é como se fosse um irmão pro Jeremiah. Ver, assim, a vida realmente acontecer, mudar completamente em um segundo. Sabe, que nesse um segundo eles poderiam já não estar mais juntos, ou um dos dois poderiam sofrer um acidente. A Belly estava bastante em estado de choque, porque ela foi colocada ali como a responsável pelo Steve por todas as decisões que ela precisa tomar, né, que ela teve que preencher aquele formulário, enfim. Então eu vi a atitude deles de estado de choque, né, de ter visto uma pessoa tão próxima quase morrer, sofrer um acidente, que eles olharam e falaram, não, a gente se ama demais, então vamos casar, pra gente não perder tempo. Eu vi dessa forma, sabe? Não vi como uma coisa do tipo do Jeremiah querer segurar a Belly. Eu vi uma decisão mútua dos dois e de realmente como se eles tivessem, por causa do que eles acabaram de ver de uma pessoa tão próxima deles quase perder a vida. Tanto que é no segundo episódio que a gente já tem a frase da Belly, que eu achei que ia ser só no final da temporada, quando ela fosse ficar com o Conrad, dela falando que a vida é muito curta pra você não passar com quem você ama. Então, por isso que eu fiquei com a sensação de que não foi uma atitude deles de, tipo, do Jeremiah querer prender a Belly, mas sim de eles terem visto uma pessoa muito próxima quase morrer e achar que, né, então precisa acelerar as coisas, já que eles já estão há 3 anos aí num relacionamento e enfim. E vamos falar um pouquinho de Steven e Taylor, que a gente tem aí nesses 2 primeiros episódios. Assim, gente, novamente, essa parte ela não existe no livro, então tudo isso é novo. Eu não sei se sou só eu, mas eu tô muito num limbo e sem entender por que o Steven e a Taylor não estão juntos. Por que eles não estão realmente namorando. Que eles terminaram a temporada anterior juntos, eles ainda não ingressaram num namoro, né? A Taylor falou que ela não era meio que de namorar, não era isso que ela queria com o Steven, enfim. Mas eles juntos e eles saindo juntos, eles se assumindo pra todo mundo juntos. E aí passou esses anos, eles não estão... Quer dizer... Eles estão juntos, eles estão traindo os namorados deles, um com o outro. E eu juro, eu tô sem entender o porquê disso. Por que será que eles se gostam? E eles estavam juntos? Por que eles terminaram? Por que eles estão traindo a outra pessoa, o namorado e namorada deles? Não, isso foi uma coisa que realmente pra mim, nesses 2 primeiros episódios, eu ainda tô confusa, eu ainda preciso de respostas em referente aí a Steven e Taylor. E eu acho que aqui a gente tem muito nítido, muito mostrado o quanto é muito mais fácil a gente falar do que a gente fazer. Porque quando a Taylor descobre que o Jeremiah traiu a Belly, ela vai falar que onde já se viu, que ele traiu ela e não sei o quê. Ainda mais com uma garota da irmandade dela. E aí eu acho que é a Belly que fala pra Taylor, mas falam ou pra Taylor ou pro Steven de quem são eles pra falar, sendo que eles também estão traindo a Mia e o Davis. Então, assim, que a gente tem bem nítido. Quanto é muito mais fácil a gente falar do que o outro do que a gente fazer. Mas pra mim, esses dois precisam de respostas sobre o relacionamento deles. Porque eu não tô entendendo nada do porquê que eles não estão juntos. E eu estou bem curiosa pra ver, então, aí os próximos episódios dessa temporada. Pra ver como essa história vai continuar se desenrolando ao longo aí, né, das próximas semanas e dos próximos episódios. Que tem muita coisa pra acontecer ainda, tem o casamento deles pra acontecer e começar a ser planejado, tem o memorial da Susana pra acontecer, que é onde eles vão contar aí sobre o casamento, então
Tô bem curiosa pra ver como as coisas vão acontecer. E principalmente, independente de qual escolha a Belly tenha, independente de ser o Conrad ou de ser o Jeremiah, como que eles vão fazer, provavelmente, a Belly voltar pro Conrad. Porque assim, a Belly terminou com o Conrad pra ficar com o Jeremiah, só que o tempo de relacionamento dela com o Conrad foi muito pouco, né? Foram acho que 2 meses, nem isso. Foi pouco tempo. Aqui agora, no relacionamento dela com o Jeremiah, a gente tá falando de um relacionamento longo. A gente tá falando de 3, 4 anos. Em que eles passaram muita coisa. Por muita coisa, né? Tiveram altos e baixos e enfim. Então, assim, não é uma coisa... E além disso, eles vão casar, né? Eles iriam se casar. Então, não é uma coisa, assim, um relacionamento pra simplesmente abrir mão e jogar fora do nada, sabe? Então, eu quero ver como que eles vão fazer a construção de fazer a Belly voltar pro Conrad depois de tudo isso, depois de tantos anos que ela passou com o Jeremiah, de um relacionamento longo, e também do fato de que ela ia se casar com o Jeremiah. Se ela ia se casar com ele é porque ela ama ele. Desculpa, gente. Ela tá com ele há 3, 4 anos. Não é possível que em 3, 4 anos ela ainda tá preenchendo o buraco do Conrad. Eu não consigo acreditar nisso. Ela tá com o Jeremiah porque ela realmente gosta dele, porque ela ama ele e tem coisas nele que ela olha e fala, né, que ele é o homem da vida dela, porque senão ela não ia aceitar casar com ele. Então eu quero ver como que eles vão fazer pra ela voltar pro Conrad. E principalmente, pra se ela realmente ficar com o Conrad, como que eles vão fazer, o que eles vão fazer pra que a relação entre ela e o Jeremiah não fique estranha de novo, depois de tudo isso que eles passaram. Uma outra coisa que eu tô curiosa pra ver também é sobre Paris, porque a gente já tinha visto bastidores que tava a atriz da Belly e o ator do Jeremiah gravando em Paris, né? Alguns fãs chegaram a filmar e enfim. Agora a gente sabe, muito provavelmente, o que a Belly vai estar fazendo em Paris, porque, né, ela foi aceitando um intercâmbio, enfim, então muito provavelmente por isso que ela vai estar lá. Mas eu tô curiosa pra ver, tipo, se ela vai estar com um dos dois, se ela vai estar indecisa, em que momento isso vai acontecer aqui na história, sabe? Porque no livro isso também não existe. Então essa parte de Paris eu também tô bem curiosa pra ver aí, como que vai se desenrolar, em que momento da história ela vai entrar. Os episódios vão continuar saindo aí, então, semanais, um episódio por semana, das quartas-feiras no Prime Video, até a semana do meu aniversário, dia 17 de setembro. Olha só, na última semana, na semana do meu aniversário, a gente vai estar aqui falando sobre o verão que mudou a minha vida. Inclusive, eu também quero ver o que tanto de história que vai ter nessa temporada pra precisar durar 2 meses, gente. Porque não é possível. Vai durar 2 meses esse raio dessa história. Eu quero ver o que mais, o que tanto vai acontecer pra gente precisar de 2 meses pra conseguir chegar no final. Eu ainda não sei se eu vou fazer vídeos semanais pra gente falar sobre todos os episódios. Se vocês quiserem, vocês coloquem pra mim nos comentários aí. Eu posso ver realmente pra gente, né, toda semana comentar sobre os episódios que forem saindo. Mas no meu Instagram, com certeza, eu vou comentando com vocês por lá nos stories, tá bom? E eu quero saber se você já começou a assistir a 3ª temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida. O que você tá achando? Se você é time Conrad, se você ainda é time Jeremiah. O que você achou de tudo isso que a gente teve até agora? Quais são suas expectativas pro final da temporada? Conta pra mim que eu quero saber a opinião de vocês. E vai continuar saindo vídeo por aqui sobre O Verão que Mudou Minha Vida e também sobre os outros lançamentos que a gente for tendo enquanto isso. Superman, Quarteto Fantástico, Sexta-feira Muito Louca 2 e muitas outras coisas. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica quando perde mais nenhuma novidade. Isso também vai me ajudar bastante, porque eu fiquei algumas semanas aí sem postar vídeo, porque eu fiquei internada. Então eu tive que dar uma pausa, então se puder se inscrever no canal, vai me ajudar bastante. E também deixe o seu like aqui nesse vídeo, que é assim que o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E eu também sei que vocês gostam sobre o vídeo de O Verão que Mudou a Minha Vida. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.